Olá pessoal, vamos na nossa segunda aula de eletromagnetismo. Na aula anterior falamos sobre os princípios do eletromagnetismo e numa de suas principais utilizações, eu dei como exemplo os motores elétricos. A gente enfatizou bem o princípio da utilização do eletromagnetismo na sua área de indução em motores elétricos. Mas hoje vamos continuar a estudar os fenômenos do eletromagnetismo, não só em motores elétricos, mas em várias áreas da eletricidade, né, e de fenômenos como lei de Newton, como fenômenos eletromagnéticos em geral, e todas as reações e aplicações tecnológicas do eletromagnetismo. Ok? Então vamos lá dar início a. Então vamos lá. Bom, vamos lá com fenômenos do eletromagnetismo. Da lei da ação e reação de Newton, a gente conclui que se um condutor percorrido por corrente provoca uma força de origem magnética capaz de mover a agulha da bússola, que é um ímã. Então, o ímã deve também provocar uma força num condutor percorrido por corrente. Além disso, os cientistas concluíram que se uma corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético, então o contrário é verdadeiro, ou seja, um campo magnético é capaz de gerar corrente elétrica. Então, a lei da ação e reação, a gente conclui com base na lei de Newton. Né? Se uma força magnética é capaz de mover uma agulha de uma bússola, né? A gente está já bem acostumado a dar uma olhada na bússola e ver que ela sempre aponta, né, com o ímã para um dos polos da Terra. Então, significa que o inverso, né, a força magnética, também é capaz de gerar eletricidade. Se a eletricidade gera uma força magnética, daí vice-versa. Ok? Bem, então são os três primeiros fenômenos eletromagnéticos e que regem todas as aplicações tecnológicas do eletromagnetismo. Então vamos lá. Vamos às nossas deduções aqui. O condutor percorrido por corrente elétrica produz campo magnético. Bom, o que significa isso? Significa que um condutor, né, um cabo, um fio, quando a corrente elétrica percorre aquele condutor, em volta desse condutor, se nós pudéssemos observar a olho nu, nós observaríamos um campo magnético em volta desse condutor. Então, esse é um dos princípios dos fenômenos eletromagnéticos, que aqui podemos colocar como número 1. Ok? Muito bem. Número 2. Um campo magnético provoca a ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por uma corrente elétrica. Opa, o que seria isso? Bom, significa que se nesse condutor que a gente acabou de falar, que está passando uma corrente elétrica, e em volta desse condutor nós pudermos criar um campo magnético, vai provocar uma ação nesse condutor. Ok? Então, é uma questão de vice-versa. E no terceiro item, fluxo magnético variante sobre um condutor induz corrente elétrica. Ou seja, um fluxo magnético sobre esse condutor, se nós fizermos aí um eletroímã, né, sobre esse condutor, vai induzir uma corrente elétrica. Então, esses três fenômenos que nós vamos estudar em detalhes durante o nosso trabalho ou durante a nossa aula, ok?
Bom, então vamos falar de campo magnético criado por corrente elétrica. Vamos agora partir para um princípio. Bom, um campo magnético ele pode ser criado, né, através do movimento de cargas elétricas. Então, um campo magnético pode ser criado através de movimento de cargas elétricas, tal como o fluxo de corrente no condutor. O campo magnético, originado por uma corrente elétrica, chamamos de campo eletromagnético. Esse campo magnético é originado pelo momento de giro do dipolo magnético, referente ao spin do elétron, e pelo momento da órbita do dipolo magnético de um elétron dentro de um átomo. Complicado, né? Mas espera aí, vamos lá, vamos começar bem como exemplo. Então, um campo magnético pode ser criado através do movimento de cargas elétricas. Então, vamos lá. Então, você energizou um cabo elétrico, então o fluxo de corrente está passando no condutor, né? E ali nós chamamos de campo magnético. Então, no momento do giro do dipolo, giro de dipolo que nós chamamos ao spin dos elétrons. No momento da passagem dos elétrons, nesse momento nós criamos em volta do condutor um campo eletromagnético. No mesmo ano que um cientista chamado Ørsted, ele comprovou a existência de um campo magnético produzido pela corrente elétrica. E aí um cientista francês chamado André-Marie Ampère, né, que graças a ele até hoje nós temos aqui a unidade de corrente que chamamos de Ampère, né, em homenagem justamente a esse cientista, ele preocupou-se em descobrir quais eram as características desse campo. Então ele estudou bem essas características e nessa época, interessante, é que vários pesquisadores, vários físicos, vários matemáticos, vários químicos, vários cientistas de todas as áreas, eles acabaram estudando a mesma coisa, porque era uma novidade. Então, pesquisadores como Michael Faraday, Carl Friedrich Gauss e James Clerk Maxwell, eles continuaram investigando e desenvolveram muitos dos conceitos básicos do eletromagnetismo. Daí nós temos aí alguma lei de Faraday, alguma lei de Gauss e por aí vai. Por quê? Vários cientistas estudaram e cada um propagou a sua teoria. Então, podemos ver aqui nessa figura que um condutor retilíneo, então esse condutor que aparece aqui, ele é um condutor retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica, pode-se observar pela orientação das agulhas das bússolas. Gente, isso é uma experiência, né? De se colocar várias bússolas e um condutor com uma corrente elétrica percorrendo esse condutor, lógico. E a existência de um campo que envolve longitudinalmente ao longo de seu comprimento. E as linhas de campo magnético que o representam são círculos concêntricos. Então, observem aqui as bússolas, que elas te dão valores diferentes. Então, quer dizer, a orientação da bússola nesse momento, ela fica desordenada. Por quê? Porque ela está induzida pelo campo magnético que está passando nesse condutor durante o momento, né? Então, aqui, durante a passagem da corrente elétrica, está havendo aqui uma dipolarização em que as agulhas elas ficam todas elas desorientadas, né? Ao invés delas apontarem aqui o norte pelo centro gravitacional do polo, elas ficam procurando, na realidade, a polaridade, mas impedida pela a indução magnética invisível, lógico, a olho nu, a gente não consegue perceber, mas aqui está ocorrendo um fecho de campo magnético, aonde justamente deixa totalmente desorientada as bússolas magnéticas. Então, as linhas de campo magnético são as linhas envoltóricas, né, que envolvem o condutor. São linhas concêntricas e orientadas, como mostra a figura 3.3, que nós vamos ver logo aqui à frente. O sentido das linhas de campo magnético produzido pela corrente do condutor é dada pela regra de Ampère.
Lembra daquele cientista lá, Jean-Marie Ampère? Né? A regra de Ampère, também chamada de regra da mão direita, é usada para determinar o sentido das linhas do campo magnético, considerando o sentido convencional da corrente elétrica. Com a mão direita envolvendo o condutor e o polegar apontando para o sentido convencional da corrente elétrica, os dedos demais indicam o sentido das linhas de campo que envolve o condutor. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Aqui seria o campo envolvendo, melhor dizendo, o condutor percorrido pela corrente. Então, se nós pudéssemos ver aqui o condutor, nós teríamos em volta dele aqui, ó, um campo magnético que não pode ser visto a olho nu, mas quando a gente coloca as bússolas aqui, a bússola fica totalmente desorientada, porque o campo magnético vai variando a sua polaridade de acordo com o fluxo da corrente magnética. Então, aqui, ó, é o tal exemplo do fenômeno que a gente chama da mão direita. Então, o dedo polegar é o sentido da corrente e o restante dos dedos são o sentido do fluxo. Então, se você pegar um condutor da mesma forma que aqui está o exemplo, o que significa? À medida que você coloca o teu polegar, é o sentido da corrente. E à medida que você coloca os restantes dos dedos, é o sentido do teu campo magnético. Então, no caso, o campo magnético é sempre esse aqui, ó. Ok? Então, essa é a regra da mão direita. Então, vamos olhar isso aqui na prática? Vamos lá. Então, observando aqui uma figura bem prática do entendimento, então a lei de Ampère e a regra da mão direita, o que significa? Significa que se você pegar um condutor da forma com que está aqui na primeira figura, lógico, você segura, o seu polegar direito vai estar aqui e o restante das mãos abraçando, o restante, então seus dedos vão ficar no sentido inverso. Imagina você segurando esse condutor aqui, com o teu polegar levantado. O teu polegar vai indicar para cima e o campo magnético vai ser no sentido do restante dos 4 dedos abraçando o cabo. Se você pegar no sentido inverso, então, ao invés de você segurar com o teu polegar para cima, você vai segurar com o polegar para baixo. Então, o sentido do campo magnético, olha só, como ele vai continuar sendo o mesmo. Ou seja, tanto faz você segurar de uma forma para cá ou você segurar da forma diferente, o fluxo vai ser sempre oposto ao teu polegar. Então, nós chamamos isso de linha de campo. Então, essa é a regra da mão direita do Ampère. Então, observa, você segurando o cabo com a mão direita, com o indicador voltado para baixo, você tem a corrente no fluxo, o fluxo dos seus 4 dedos. Ok? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aí até com pulso. Tá? Segura o seu pulso como se fosse o exemplo da esquerda. Então, dedo polegar para cima e o restante dos 4 dedos abraçando lá o seu pulso. Então, o sentido vai ser os teus 4 dedos das linhas de campo. Agora, inverte. Então, o sentido vai ser dos teus 4 dedos. Então, de acordo com esse sentido da corrente, há uma mudança do sentido de corrente. Ok? Então, a mão direita envolvendo o condutor com o polegar apontando para o sentido convencional da corrente elétrica, os demais dedos indicam o sentido das linhas de campo que envolve o condutor. Então, sempre no sentido da corrente elétrica, você tem as linhas de campo de acordo com o sentido convencional da corrente elétrica. Então, através da lei de Ampère, ele que criou essa regra da mão direita, ele determinou essa noção das linhas de campo. Bom, para a representação do sentido das linhas de campo,
ou de um vetor qualquer perpendicular a um plano, como o plano do papel, a gente pode usar algum tipo de simbologia. Como podemos ver, aqui na nossa escala, o primeiro item aqui, que é esse círculo com essa bolinha preta, representa um fio, uma linha de campo ou um vetor com direção perpendicular ao plano da figura, né, ao papel, e com sentido da saída desse plano. Então, você tem a linha de campo, né, saída, então ela está perpendicular. E aqui a outra bolinha com X representa um fio, uma linha de campo, um vetor com direção perpendicular ao plano da figura com sentido de entrada nesse plano. Então, você tem aqui uma figura com a linha de campo saindo nesse sentido ou com a linha de campo saindo em sentido oposto. Então, essa figura ela nos dá uma noção de direção perpendicular, em sentido de saída do plano. Vamos imaginar que essa saída aqui eu tenho o condutor representado de I, então a linha de campo saindo do plano do papel, que a gente coloca aqui, um vai nesse sentido e o outro no sentido oposto. Vamos tentar entender melhor de acordo com a figura abaixo. Então, o campo magnético gerado por um condutor percorrido por corrente pode ser representado por suas linhas desenhadas em perspectiva, ou então com uma simbologia estudada, como a gente pode ver aqui na figura. Então, aqui nós temos o primeiro sentido, que nós podemos chamar do sentido X, conforme a gente colocou aqui. Opa! Tem uma passada rápida aqui, vamos tentar voltar lá onde nós estávamos. Ok? Então, podemos aqui, conforme nós colocamos anteriormente, no sentido X, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo do sentido X, ok? Então, tá. Então, no sentido X, a corrente está passando, né, nesse sentido. Então, nós observamos que quando ela passa nesse sentido aqui, vamos utilizar a regra da mão direita? Então, vamos lá. Então, a gente observa que se nós pudéssemos estar pegando esse cabo aqui, né, abraçar, e o nosso polegar fosse na direção I, logicamente, as setas aqui, elas iriam todas passar. Então, a gente percebe perfeitamente que, colocando o dedo na posição I, lógico, os 4 dedos, né? Quando eu falo o dedo principal, é o polegar, aqui na direção I, você tem os 4 dedos abraçados nesse condutor. Então, no sentido dos 4 dedos, então o nosso fluxo de corrente vai ser o que está aqui, certo? Então, teremos um fluxo de corrente neste sentido. Então, o que a gente colocou ali como plano X seria o fluxo de corrente neste sentido. Então, é um campo elétrico produzido por um condutor, em perspectiva indicado no plano. Se nós tivéssemos, como aqui não está representado, né? Se nós tivéssemos no outro plano, se nós tivéssemos essa corrente no sentido da bolinha aqui, que seria do contrário, então o I estaria para o lado de cá, então nós estaríamos com o polegar envolvido, indicando nesse sentido, e os 4 dedos estariam abraçando o condutor de forma diferente. Então, ao invés da seta estar indicando um sentido nesse lado, seria do lado inverso, sempre utilizando a lei do polegar. Ok? Então, vamos lá. Então, essa é a regra da mão direita. Então, vamos às fontes do campo eletromagnético. Bom, além dos ímãs naturais, conforme falamos já na nossa aula anterior, que ímãs naturais, a gente coloca logo a magnetita, né, que é um metal, e os ímãs permanentes, feitos de materiais magnetizados. Podemos gerar campos magnéticos através
da corrente elétrica em condutores. Se estes condutores tiverem a forma de espiras ou bobinas, podemos gerar campo magnético muito intenso. Então significa que, se eu tiver aí um condutor energizado, né, tiver um cabo energizado, e colocar os ímãs em volta desse condutor, nós teremos campos magnéticos, né? Pouco intenso ou muito intenso, de acordo com essa corrente propagada por esse condutor. Então, podemos ir para o primeiro item, que é o campo eletromagnético gerado em torno de um condutor retilíneo. O que seria isso? Bom, a intensidade do campo magnético gerado em torno de um condutor retilíneo. O que seria esse condutor retilíneo? Condutor retilíneo é aquele condutor sem espiras, né? Aquele condutor direto, aquele condutor, tomando um exemplo, como se fosse essa linha, né? Aquele condutor que não tem nenhum desvio na sua trajetória. Então, digamos que seria um condutor retilíneo. Então, a intensidade do campo magnético gerado em torno de um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica depende da intensidade dessa corrente. Lógico, é evidente que uma corrente elétrica de baixa intensidade, eu vou ter um campo magnético de baixa intensidade. Uma corrente elétrica de alta intensidade, eu vou ter um campo magnético de alta intensidade. Então, com inúmeras linhas de campo que se distribuem até regiões bem distantes do condutor. Desta forma, a densidade de campo magnético é alta na região próxima ao condutor. Uma corrente menos intensa, produzirá poucas linhas numa região próxima ao condutor, e a densidade de campo será menor na região próxima ao condutor. Vamos dar uma olhada aqui na ilustração para a gente entender melhor. Então, a gente aqui tem um condutor com campo magnético elevado devido à sua corrente ter um valor elevado. E aqui um campo magnético de menor intensidade para uma corrente baixa. Então, eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de chegar perto de um cabo elétrico energizado com um alto valor de corrente. A primeira coisa que nós observamos é uma vibração até sonora. Aquele cabo tem uma vibração sonora. Por quê? Porque o campo magnético está tão intenso em volta desse cabo que parte desse campo magnético é propagado até em som. A gente percebe aquele ruído como se fosse um zunido daquele cabo. É sinal que ali está passando uma corrente bem alta e o campo magnético em volta do condutor, essas linhas imaginárias em volta do condutor, tem valores já elevados. Então, o efeito eletromagnético ali está grande. Então, nós chamamos isso de um campo grande, um grande campo magnético. E um cabo, um condutor, como queira, com uma corrente menor, nós chamamos de um campo pequeno. Então, corrente baixa, campo pequeno. Uma corrente alta, um campo grande. Ok? Então, muito bem. Aí o vetor B, conforme nós vamos ver na figura abaixo, representa a densidade de campo magnético, ou densidade de fluxo. A figura mostra a orientação desse vetor para o campo magnético gerado por um condutor retilíneo percorrido por corrente. Em qualquer ponto desse vetor, apresenta a direção sempre tangente às linhas de campo do considerado. O sentido do vetor é dado pelo sentido das linhas de campo. Isso pode ser comprovado pela observação da orientação da agulha de uma bússola em torno de um condutor percorrido por corrente elétrica. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender melhor. Então, nessa figura geométrica, que aqui está representado, novamente, utilizando a regra da mão direita. Então, a gente tem aqui um condutor retilíneo. Então, polegar, sentido da corrente,
e aqui o restante dos dedos, sentido do campo magnético. Então, o vetor, né, essa distância de campo magnético B, é sempre tangente às linhas de campo. O que significa? Significa que, se a gente pudesse pegar essa tangente R, a gente verificaria que o valor vai ser sempre igual. Então, eu tenho aqui uma tangente, né, nesse vetor. É interessante. Então, o vetor campo magnético tangente às linhas de campo. É impressionante como a física nos dá uma parcela bem interessante da parte geométrica. Então, se nós pudéssemos chegar e ter uma régua e tracejar essa tangente no campo magnético, nós veríamos que o valor é idêntico. Né? Nós teríamos uma tangente em todos os pontos. Ou seja, a circunferência seria exata, né? Que seria o vetor de campo magnético. Não seria um circuito oval, nem seria um circuito disforme, mas é um circuito totalmente geométrico, onde a tangente tem um valor fixo, né? Como aqui está representado pelo valor R, e são valores, digamos, exatos. Então, a densidade do campo magnético é diretamente proporcional à corrente do condutor, inversamente proporcional à distância entre o centro do condutor e o ponto dependente do meio, matematicamente. Então, aqui nós temos aqui a equação da densidade do campo magnético, que é igual à permeabilidade magnética do meio, né, multiplicado pela intensidade de corrente, sobre 2 vezes π vezes a distância entre o centro do condutor e o ponto considerado. Então, nós chamamos de permeabilidade magnética do vácuo essa equação. O que seria a permeabilidade magnética do vácuo? Seria justamente a capacidade desse campo magnético transpassar, né, a densidade do próprio ambiente que envolve esse condutor magnetizado. Então, daí nós denominamos a densidade do fluxo magnético no ponto P, que nós chamamos de Tesla. Esta equação é válida para condutores longos, né? Ou seja, quando a distância for bem menor do que o comprimento do condutor. Então, significa que quanto mais longo for o condutor, né, ao longo dessa distância ele vai tendo as perdas, né? A gente vai estudar um pouquinho mais à frente, mas a densidade desse fluxo magnético ela vai diminuindo, né, à medida que você tem a intensidade de corrente nessa equação da distância entre o centro do condutor e o ponto considerado, que seria o ponto M, da equação acima. É um pouquinho complicado, é um pouquinho da física, mas é uma das leis do eletromagnetismo e aplicado em condutores elétricos. É por aí que a gente tem um cálculo que a gente pode estudar mais à frente, que nós chamamos os cálculos de queda de tensão. É um cálculo que a gente utiliza dentro dessa fórmula, né, da intensidade de corrente pela distância entre o centro do condutor e o ponto considerado, para poder até dimensionar o tipo de condutor de acordo com a distância entre a carga e a fonte geradora. Bom, então vamos lá. Desta forma, vamos até o campo magnético, ou melhor, eletromagnético, gerado no centro de uma espira circular. O que seria uma espira circular? Bom, um condutor em forma de espira circular, quando percorrido por uma corrente elétrica, é capaz de concentrar as linhas de campo magnético no interior da espira, né, como mostra a figura abaixo. Significa que a densidade de campo magnético resultante no interior da espira é maior que a produzida num condutor retilíneo. Okay? E o que significa isso? Significa que quando você tem um condutor retilíneo,
né? Um condutor reto, o fluxo magnético se mantém dentro daquela regra da mão direita, né? Então, a regra da mão direita, ele tem ali um fluxo magnético dentro das fórmulas exatas, geométrica, só que quando a gente começa a criar um campo magnético numa espira, ou seja, ao invés do condutor ser de forma retilínea, a gente começa a criar aquele condutor com espiralado, né? Já muda toda a concepção. Então, para a determinação do campo magnético no centro de uma espira circular, a regra da mão direita também é válida. Ou seja, o polegar indica o sentido da corrente elétrica na espira e os demais dedos da mão direita o sentido das linhas de campo magnético que envolve o condutor da espira circular. Podemos verificar que as linhas de campo geradas no condutor são concentradas no interior da espira. E aí, na figura 4.4, nós vamos ver à frente, mostra que a regra da mão direita também serve para determinar o sentido resultante das linhas de campo do centro da espira. Mostra as linhas de campo concentradas no interior da espira através de outro ângulo de visão. Então, vamos passar aqui para essa fórmula e vamos dar uma olhadinha aqui no que acontece no circuito com espiras. Então, a gente observa, né, aqui a passagem da corrente. Se utilizarmos a regra da mão direita, vamos ter a mesma concepção da seta que indica aqui o sentido do fluxo de corrente. Então, podemos observar aqui a mesma regra. E, finalmente, aqui embaixo, agora sim, podemos entender qual é a teoria da resistência que é criada no momento que se deixa de ter um condutor retilíneo para ter um condutor espiralado. Então, observa que quando você aplica a regra da mão direita, tudo bem, a corrente está passando nesse sentido e você tem um campo magnético, né, utilizado de forma perpendicular. Podemos olhar aqui a representação do campo magnético gerado por uma espira circular percorrida por corrente. Aí esse campo eletromagnético gerado no centro de uma bobina longa ou solenoide é obtida por um fio condutor isolado e enrolado em espiras iguais, lado a lado. Então aí nós já temos o princípio básico de uma resistência elétrica. Então observe-se aqui que a gente já começa a mesma regra da mão direita, certo? Só que o sentido da corrente, aqui eu tenho uma fonte, então aqui eu tenho um sentido positivo, certo? E aí, começando a espiralar esse condutor, utilizando a mesma regra da mão direita. Então, se o sentido está assim, imagine que os nossos dedos, os 4 dedos, estão abraçados dessa forma. A mão direita segurando aqui, o polegar apontando para cá, né? E o restante dos dedos para cá. Então aqui eu tenho a regra da mão direita aplicado num condutor espiralado. E o que acontece? Ora, eu já criei aqui um campo magnético. Se eu colocar aqui um tubo, né, um tubo oco, e em volta desse tubo eu criar esse cabo, ao invés de retilíneo, espiralado, eu volto lá naquela teoria anterior, em que a passagem da corrente elétrica gera em volta deste condutor um campo magnético, certo? Então, da forma com que nós estamos colocando esse condutor, então, o que eu aplico nesse exemplo aqui? Ora, se eu estou colocando uma dificuldade à passagem da corrente elétrica, né? Se eu colocasse aqui o condutor de forma retilínea, eu não teria nenhuma dificuldade da passagem da corrente. Mas eu estou criando aqui essas voltas, elas criam resistência. Elas criando resistência,
eu tenho aqui um aumento da corrente desse circuito, né? Porque eu estou criando uma resistência. Então eu estou fazendo com que haja uma dificuldade de passagem dessa tensão. Então eu aumento a resistência, teoricamente eu dificulto a passagem dessa corrente. Então eu já começo a criar aqui um campo magnético. Então, aqui nós podemos chamar de linhas de campo magnético criado por bobina. Então, é o princípio de uma bobina percorrida por corrente. Voltando novamente lá ao eletromagnetismo do polo norte, do polo sul, em que sempre aqui o fluxo magnético externo vai de norte para sul e interno de sul para o norte. É a lei do ímã. Aqui eu tenho uma solenoide, que é um ímã artificial, por uma, digamos assim, gerado por uma fonte elétrica, né? Que na realidade, se vocês observarem a primeira figura, que é um ímã natural, e aqui tornou-se um solenoide ou eletroímã. Por quê? Aqui eu criei um ímã artificial, enquanto que aqui é um ímã natural de um metal já polarizado naturalmente de um lado sul, de um lado norte, onde eu tenho um campo magnético externo de norte para sul e interno de sul para norte, esse aqui não fica diferente. Eu energizando esse condutor nessa lei que está aqui. Então, está indo nesse sentido. Ou seja, como se fosse de sul para norte. O que acontece com os campos externos? Ele vai de norte para sul. De norte para sul. Então, seria, no nosso entendimento, um eletroímã, mas utilizando as mesmas propriedades do eletromagnetismo. Eu acho que deu para entender aqui. A gente deu uma volta grande, né? Lógico, muita coisa de física, muita coisa teórica, mas a ideia foi a gente entender a diferença de um ímã natural, criado por metais já naturalmente polarizados, para um eletroímã ou um solenoide criado por fenômeno não natural, ou seja, um fenômeno elétrico, onde a gente entra com uma tensão elétrica gerada por uma fonte, seja uma bateria, seja um gerador qualquer, uma pilha. Então a gente entra com essa tensão espiralada, não pode ser retilínea, tá? Espiralada, a gente colocou aqui uma resistência bem parecida com aquela resistência de chuveiro, né, que nós já estamos acostumados a ver. Então, espiralada, a gente vai espiralando, até que ela se retorne por aqui, e aí a gente acaba criando um campo magnético, né, uma polaridade nesse, vamos imaginar aqui um tubo envolvido por esse condutor. Então aqui dentro a gente criou um campo magnético que vai de sul para norte, e externamente eu tenho um campo magnético de norte para sul. Então, é o princípio básico. Podemos observar aqui uma bobina em que suas espiras estão afastadas uma das outras. Entre duas espiras, os campos anulam-se, pois têm sentidos opostos. No sentido do solenoide, os campos somam-se. Podemos observar que no interior do solenoide, as linhas de campo estão concentradas e praticamente paralelas. Isso caracteriza um campo magnético praticamente uniforme. Então, a gente pode observar aqui, nesse desenho, né, quando tem aqui as espiras, como é que funciona. Você tem aqui as espiras, você tem aquele fecho magnético concentrado certinho, no sentido, utilizando a regra da mão direita, só que aqui você tem um desenho das espiras mais separadas, e aqui você tem um desenho das espiras mais juntas, né, ou justapostas. Então, existe uma diferença
de regra, mas a teoria é a mesma. Bom, vamos passar aqui. Então aqui a gente já chega até uma outra regra do polegar, né, que a gente aponta aqui sempre para o polo norte da bobina. Vamos para a regra da mão direita. Então, a gente aqui, ó, se você puder pegar uma bobina com a mão desta forma, a gente já entendeu pela nossa teoria, pela regra da mão direita de Newton, a gente já observa aqui que o dedo já indica o norte e o restante aqui, ó, o polegar indicando o norte, e o restante dos 4 dedos, o sentido do fluxo magnético. Então a corrente entra aqui, sai por aqui. Então você sabe que o fluxo da corrente está nesse sentido. Da mesma forma, olhando aqui nessa outra gravura, a mesma coisa, né? O fluxo está nesse sentido, então dedo apontando para o sentido da entrada, né? E a gente percebe que o fluxo está em sentido oposto. Eu acho que deu para dar uma clareada, né? Quando a gente utiliza a regra da mão direita. Então aqui, recapitulando, né, o que a gente já aprendeu na aula anterior, o sentido da mão direita, se nós pudéssemos colocar a nossa mão direita aqui, né, com o polegar aqui em cima e abraçar essas 4 espiras que está aqui, veríamos logo que o sentido, né, do fluxo está aqui. Polegar para cá e o sentido sempre obedecendo aos nossos 4 dedos. Então, um eletroímã consiste de uma bobina enrolada em torno de um núcleo de material ferromagnético de alta permeabilidade. O ferro doce é um tipo de ferro especial, é um exemplo para concentrar o campo magnético. Cessada a corrente, ele perde a magnetização, pois o magnetismo residual é muito baixo. Se o material for magneticamente duro, quando cessada a corrente, o núcleo permanecerá magnetizado. Essa é uma forma de criar ímãs permanentemente artificial. Bem, então, hoje nós paramos aqui. Na próxima aula a gente começa dando prosseguimento a campo eletromagnético. É um assunto, conforme eu falei, bem abrangente, um assunto bem longo, mas nos dá uma base para entrar na área de máquinas elétricas. Então, o eletromagnetismo, digamos assim, é a tabuada, né, para a gente poder entrar na área de máquinas. Daqui a pouco a gente vai entrar na área de motores, a gente vai entrar na área de transformadores, mas precisamos ter aí um mínimo de conhecimento de eletromagnetismo. Então, por isso é que no início a gente está tentando enfatizar aqui, muitas das coisas aqui, com certeza agora vocês não vão conseguir entender, vai entrar na cabeça, mas para que isso? Né? Mas para que aquilo? Mas depois, quando a gente começar a entrar na área realmente dos motores elétricos, de transformadores, né, de funcionamento de máquinas, de funcionamento de bobina, de primário, de secundário de transformador, de impedância, de condutância, aí a gente vai começar a entender todos esses princípios da física, né, um pouquinho da física que a gente está tendo agora. É uma parte assim, eu concordo que é um pouquinho chata, mas é importante a gente ter essa noção de eletromagnetismo para a gente poder entender o fenômeno de uma transformação de tensão elétrica que a gente vai estudar no transformador, como nos motores elétricos também, na forma de indução. Então, é importante a gente enfatizar essa parte de eletromagnetismo. Então, na próxima aula, a gente vai entrar em campo eletromagnético gerado por um toroide, entendeu? Bobinas toroidal. Então, a gente vai dando prosseguimento. Creio eu que depois da terceira aula, a gente já saia da base
de eletromagnetismo para começar, digamos assim, com motores elétricos. E depois vamos a transformadores. Ok? Então, por hoje é só.